Henrique Neto, empresário, e Carlos Pereira Silva, professor de Finanças, são convidados desta noite do Closing Bell. Boa noite aos dois. Obrigado por estarem aqui. Henrique Neto, começo por si. 2 dias de debate com um desfecho já esperado, a aprovação na generalidade deste Orçamento do Estado. O que é que fica deste debate? Relativamente pouco, não é? Uma peça, um teatro mais ou menos programado, digamos, tinha sido tudo ensaiado e não há realmente grande novidade. Hoje, pode dizer-se que a novidade, pelo menos para mim, foi 13 deputados do Partido Socialista terem feito uma declaração de voto em conjunto, o que revela que o ex-primeiro-ministro José Sócrates tem uma tendência dentro do PS. Vamos ver como é que isso se vai passar no futuro. Quanto ao orçamento em si, penso que aquilo que me choca mais neste orçamento é que não há um golpe de asa, não há uma ideia que se diga que estava fora do baralho, nomeadamente do ponto de vista da economia e do crescimento económico. Não há uma estratégia, mesmo em toda a gente está de acordo que as exportações, e o líder do PS disse isso, insistiu muito nos bens transacionáveis e nas exportações, isso é verdade, mas não há propostas. E isso a mim choca-me um pouco. Porque... Um documento muito agarrado ao memorando de entendimento. Muito agarrado ao memorando de entendimento, muito agarrado ao combate, digamos, ao déficit, muito agarrado, enfim, a favor ou contra a necessidade dos sacrifícios que se vão fazer, e da despesa e o aumento das receitas, mas choca-me muito que a única coisa verdadeiramente que se fala em termos de economia é a possibilidade de haver financiamentos através desse mecanismo dos 12 mil milhões que estão estão em algum sítio disponíveis para a banca e carrilando-os depois para as empresas, espero eu, pelo menos que deem alguma prioridade às PMEs. Mas é a única coisa, não se vê uma ideia para o comércio externo, não se vê uma ideia para o ICEP, por exemplo. Eu acho que neste momento o ICEP era essencial, estar no terreno, haver uma dinâmica muito forte para potenciar as nossas exportações no exterior e principalmente em grandes mercados como os Estados Unidos, etc. E viu nesta conversa, neste debate ao longo dos últimos 2 dias, alguma probabilidade também de haver aqui uma alteração significativa na especialidade? Não creio. Aliás, a questão que está em cima da mesa é saber se existe essa folga no orçamento ou não existe essa folga no orçamento. Alguns jornais hoje davam alguns exemplos de potenciais folgas, mas não são claras, não é? Não são claras. E, portanto, o Governo, nesse aspecto, fez jogo limpo, disse, que sejam de resultado neutro do ponto de vista do déficit. E, portanto, provavelmente é isso que vai acontecer. Os partidos irão apresentar, e era bom que assim fosse, as suas propostas do lado da receita e do lado da despesa, no sentido de dar um resultado neutro. Mas eu vejo que não há uma ideia, uma dinâmica, mesmo uma vontade, até ao nível da palavra, porque a palavra também tem a sua importância, não é? Ao nível da economia, de ter um projeto, alguma coisa, um congresso nacional para as exportações, que não vai alterar muito, mas que coloca na agenda política, digamos, aquilo que é preciso fazer, não é? Porque, paralelamente ao equilíbrio orçamental, é necessário que a economia cresça. Porque se a economia não crescer no próximo ano, e agora já a União Europeia já vem com números mais pessimistas, 3%. E se a economia continua a não crescer, todas as contas do orçamento acabam por falhar. Por outro lado, repare, eu segui a visita do Sr. Presidente da República aos Estados Unidos, e a classe política portuguesa tem realmente um problema muito sério com a economia. Repare, eu segui com alguma atenção o Sr. Presidente da República, que é um economista, que é um homem da economia, e eu esperaria que ele não falasse tanto da Europa e dos problemas europeus e falasse que Portugal é um país que está localizado no Atlântico, que tem uma grande capacidade, que pode ser a porta de escoamento dos produtos europeus para o mundo. Enfim,
que uma missão de definisse promoção. Agora, ainda hoje tive uma conversa à hora do almoço longa com um especialista sobre transporte marítimo e que me reforçou a ideia que eu tenho de que Sines pode ser um grande alavanca das exportações portuguesas, da atração do investimento estrangeiro para, a partir de Portugal, se poder exportar, dado, digamos, as alterações que estão em curso no transporte marítimo, nomeadamente com navios muito maiores, navios que transportam 18 mil contentores, uma coisa monstra, e que não andam a espalhar esses contentores por toda a Europa. E Portugal tem essa possibilidade. Mas fossem estas ideias ou fossem outras, ir falar às televisões americanas é uma oportunidade de vender Portugal. É uma oportunidade de dizer que há capacidades em Portugal, de dizer que temos produtos, quais esses produtos, de reforçar, por exemplo, aquilo que é a posição do calçado português no mundo neste momento, que as exportações estão a crescer a 2 dígitos do calçado e que isso resulta de uma qualidade e de não sei quanto. Quer dizer, portanto, fazer a promoção dos produtos portugueses e da economia portuguesa, porque é disso que nós necessitamos para ganhar mercado. Uma oportunidade que terá São sido oportunidades desperdiçada, mas também é porque os próprios meios de comunicação, todos nós, digamos, os políticos em geral, gastam todo o tempo a falar do déficit e dos problemas, dos sacrifícios dos portugueses, etc. Fala-se do crescimento económico em abstrato. É preciso crescer. Mas depois, quando não se fala da economia, das empresas e o que é que se pode fazer. Mais, não existe verdadeiramente diálogo entre o governo e a sociedade da economia, as associações empresariais e as empresas, nomeadamente exportadoras, para discutirem o que fazer. Carlos Pereira da Silva, e retomando também aqui um pouco ainda este tema do orçamento do Estado, estes 2 dias foram dominados pela questão da folga orçamental ou não, e António José Seguro dizia que o Governo tinha exagerado nas precauções, mas perante aquilo que vê neste documento e as perspectivas para a economia portuguesa, acha que há de facto exagero na precaução do Governo? Eu acho que... Eu lembro-me daqui a uns tempos, quando se falava nas medidas da Troika e do que é que era preciso fazer e do que é que estava, digamos, pendente em vários sectores do Estado, e nomeadamente a questão das parcerias, das gorduras. Fiquei com a ideia de que realmente o que estava a dizer é que não haveria folga nenhuma e estava à espera de surpresas. Bom, o orçamento, digamos, é um documento que o Governo normalmente apresenta à Assembleia para aprovarem um conjunto de contas, despesas, receitas, baseadas em hipóteses normalmente construídas nos gabinetes. E este é um orçamento construído nos gabinetes. Do ponto de vista económico, acho que não há aqui empresa, muita economia. Falta esta ligação à economia real, como diz Henrique Eu acho Neto. que há muita abstração, alguma de grande qualidade. Mas realmente este é um orçamento onde a única variável que permite pensar que pudéssemos escapar do pesadelo seria as exportações. Mas elas não dependem de nós. Não dependem, quer dizer... o que é que, digamos, a Europa, a Alemanha pode fazer para que, quando nos diz, bom, eles estão no bom caminho e agora os gregos também, dá a impressão que só pessoas vindas lá do centro da Europa, de Bruxelas ou do Banco Central, é que são competentes para governarem os povos, o que é um bocado estranho. Mas eu lembro que a senhora Merkel dizia, bom caminho. Resta saber o que é que a Alemanha vai fazer aos superávites que tem tido na balança externa, de forma a dinamizar ou impulsionar o comércio e as exportações dos países como nós. Enfim, eu não sou especialista do calçado, nem do têxtil, nem dos transportes, mas já trabalhei em empresas industriais.
É evidente que a questão da folga acaba por ser um escape. Vamos discutir a folga, a margem e, portanto, de facto, tirando a esquerda mais à esquerda, que tem efetivamente subjacente um outro modelo de sociedade e de economia, não há alternativas. Que eu tenha reparado, é uma tristeza. Isto é um orçamento triste. Triste porque as pessoas estão tristes. Porque pensam que ainda vai ser pior. E Durão Barroso hoje veio dizer que É Portugal um vai precisar orçamento de mais medidas. depressivo. É um orçamento depressivo. É austero, muito austero e cria depressão. Eu acho que muita gente que poderia querer arriscar, porque, pensando, a crise há de dar a volta, não está a arriscar. Eu acho que os empresários estão cheios de medo e estamos a falar de 99,9% do tecido empresarial, que são pequenas e médias empresas, 0,5% ou 1% de pessoal até, staffs até 250 trabalhadores. O resto é Estado ou é empresas, grandes empresas públicas ou que já foram públicas, mas isso não resolve o problema do desemprego. E, portanto, a questão da folga, eu estou a visionar uma folga, mas eu posso ser, quer dizer, há uma estrela. Foi como os magos para Belém, há ali uma estrela, nós vamos segui-la e pode ser que haja lá um milagre. É preciso que esteja tudo bem E alinhado. eu acho que pode haver uma folga no custo financeiro do nosso endividamento. Uma vez que nós estamos atrás da moita, nós estamos a fazer o trabalho, não pensem em nós. Nós não somos como aqueles, nem aqueles. Estamos aqui. Estamos a fazer o trabalho que nos encomendaram e mais qualquer coisa que nós achamos que devemos fazer porque não temos margem. Na expectativa, acho eu, de que isto não seja pior do que lá está no orçamento e que num encontro qualquer que resulte depois deste drama da Itália, que nós não sabemos se parou hoje com a aprovação das medidas, se depois a Europa de repente repensou tudo e diz, ok, o custo financeiro daquelas dívidas estrangula a economia. Eles não conseguem pagar. Com crescimentos, bem, 2,8 já era mau, menos 3 já é pior. Quer dizer, eu temo é que possa ser mais. E então aí, se for mais, porque só há esta folga financeira se a Alemanha quiser. E depende do que é que a Alemanha... Eu acho que nós já devíamos ter entregue as pastas todas ao Sr. Schäuble. Olha, faça você as contas. Mas veja lá que são pessoas que estão... Não estamos a falar de pessoas, não estamos a falar de números. E no aspecto das pessoas, deixe-me perguntar-lhe em relação ao Eu que só o queria ministro... acrescentar uma coisa. E o argumento aí é inatacável. Os salários, as pensões e uma série de coisas são despesa pública. Obviamente, ninguém põe em causa. São rubricas da despesa corrente. Bom, mas eu estava à espera das outras rubricas que tinham a ver com a reforma do Estado, com as parcerias, com os outsourcings, uma série de coisas que eu, modestamente, achava, bom, sim senhor, estamos a repartir isto de uma forma equilibrada e o Estado, sim senhor, vai emagrecer, tentando manter a eficiência e a qualidade dos serviços, racionalizando uma série de coisas. E eu digo, bom, isto é triste, eu estou muito triste, digo-lhe sinceramente. Podia estar assim, bom, sim senhor, vamos sofrer agora na pele, mas nós olhamos para o exterior e para os nossos apoios e para os financiamentos, que é uma coisa, é uma variável central, o financiamento, agora nesta discussão dos bancos, se põe capital, se tira capital,
Eu não sei ainda como é que isto vai acabar, mas vai acabar mal, porque efetivamente a economia portuguesa, um dos grandes problemas que tem, para além da sua falta de competitividade, enfim, tem a ver ou não não é só com os custos laborais, é todos os custos que hoje as empresas têm que pagar para estar no exterior. O financiamento. Onde é que está o financiamento? Porque sem financiamento realmente não há economia, não há empregos. Henrique Neto, há pouco o professor Carlos Pereira da Silva falava da questão dos empresários que têm, nesta altura, receio em investir. É isso que nota também no meio empresarial português? É evidente que é, porque sabe, o clima geral não é favorável ao investimento. Mas os empresários investem sem medo quando têm encomendas. O grande otimismo dos empresários Está ligado não à carteira de vem encomendas. ao pessimismo dos discursos dos primeiros ministros. O anterior primeiro-ministro tinha a ideia que fazia um discurso e os empresários iam todos a correr a investir. A ideia peregrina, não é assim. Os empresários investem quando têm encomendas. Os empresários têm uma determinada capacidade de produção, não é? Se não têm encomendas, não investem, menos que seja pontualmente para resolver um problema que identificam como um estrangulamento. Claro, quando as encomendas entram, nomeadamente do setor exportador, é evidente que se o empresário não tiver capacidade de produção, vai investir. Vai investir. Se tiver financiamento. E claro, se tiver financiamento. Mas os empresários, nessas condições, quase sempre são muito criativos, não é? Enfim, não podem superar todos os obstáculos, mas superam muitos. Agora, o facto, e por isso é que eu digo, o objetivo nacional é, por um lado, eu compreendo a necessidade de equilibrar o orçamento, não? E até não subscrevo a ideia de que o orçamento tem folga. Não sei se tem, se não tem, sinceramente, tecnicamente, não sei. Vejo que há opiniões, nomeadamente, de que não foi ainda contabilizado, ou no orçamento não está contabilizado, não está previsto a redução dos juros, como o professor dizia, nomeadamente quando aqueles que desceram, quando desceram os da Grécia. Mas eu também. estou a falar nos outros que vão descer. E o professor está a falar nos outros. Bom, pode acontecer isso, mas realmente não é por aí que nós vamos alterar muito, e todos sabemos que existem margens de erro e de que neste caso, em todos os orçamentos, e neste caso a margem de erro não pode ser com o aumento da despesa, não pode ser com o aumento do déficit, e portanto é preferível que haja alguma folga, e eu desejaria que ela lá estivesse e que daqui a um ano todos chegássemos à conclusão que a folga existia, do que desde já dizer, bom, vamos facilitar a vida às pessoas. Outra questão diversa é saber se estamos a fazer justiça. E eu tenho a ideia que não estamos. Em termos de justiça relativa. Os sacrifícios que são Os sacrifícios não são pedidos. Porque o Governo diz uma coisa que se compreende numa certa ótica. O Governo diz não podemos taxar mais o capital, porque o capital é livre, foge, e principalmente precisamos do capital em Portugal, e precisamos do capital para produzir, para aumentar a riqueza nacional, etc, etc. Isso é verdade. Mas não é todo o capital, é parte do capital, é o capital produtivo. E todos nós sabemos que existe capital produtivo, que está investido em empresas, em máquinas, em fábricas, em escritórios, em computadores, e que estão a produzir, são esses que sustentam a economia. Mas há uma parte do capital, e em Portugal muito importante, e também nos outros países, que é um capital de renda, não é? É um capital que vive da renda. E esse é uma acumulação grande de capital de renda em Portugal. Podemos dizer especulativo, não sei se é especulativo, se está em depósitos à ordem ou se está a especular. Não sei, enfim. E não é por aí que eu vou. Agora, que esse capital que não está no setor produtivo, capital que vive numa renda, e que são, de uma maneira geral, famílias que não têm problemas de se alimentar, não têm problemas de mandar os filhos à escola, não têm os problemas normais que tem o ser a família normal. Pois, esses estão a pagar muito pouco. Esses estão a pagar realmente muito pouco. E, portanto, não há uma grande justiça. Mas, portanto, eu ia mais se fosse, digamos, estivesse na oposição, nomeadamente na área do PS, no Parlamento, eu iria mais pela questão da justiça, do equilíbrio
do que propriamente pela redução de algumas das medidas que provavelmente acabarão por ser necessárias e daqui a um ano estamos a achar que precisavam de ser mais. Aliás, como disse há pouco, o Dr. Durão Barroso já veio dizer que temos que aplicar outras. E repito isto, a mim confrange muito que não haja um movimento, até da própria sociedade, em Portugal, para debater a economia. Porque, repare, eu pessoalmente posso não ter, e tenho algumas ideias, tenho-as expressado, tenho-as escrito, mas outros têm outras. Se houvesse, digamos, um conjunto amplo das empresas, nomeadamente os empresários mais dinâmicos, que estão no estrangeiro, os que viajam, que sabem como é que estão os mercados, devia haver um debate a esse nível. Devia ser com a mesma relevância com que se diz temos que ter um déficit de 4,6, não é? Temos também que fazer isto na área da economia. E da mesma maneira que vamos juntar os cérebros para discutir o orçamento na lado de despesa, das receitas de despesas do Estado, que é o orçamento, e eles são muito especialistas, vamos juntar os especialistas também para debater o que é que podemos fazer para criar uma dinâmica económica de crescimento. E deixe-me regressar aqui à questão da distribuição dos sacrifícios. E hoje o Parlamento ouviu o Ministro da Segurança Social e Solidariedade, Pedro Mota Soares, mostrou que este orçamento acautela os mais desfavorecidos nesta conjuntura de recessão. Bom, há uma verba que está especificamente destinada àquilo que se chama o Programa de Emergência. 100 milhões, não é? Só? Não, 200 milhões. 200 milhões, é isso. Eu já afirmei aqui, não vai chegar. E não vai chegar, não é que o Ministro não tenha feito cumprido a sua missão nas discussões que teve com as finanças e com o Primeiro-Ministro. Para o ano vai haver uma queda brutal do consumo, é reconhecido pelo Governo, inclusive para tentar diminuir o gap entre as exportações e importações. Portanto, vai haver uma quebra brutal no rendimento, ou seja, na capacidade de milhares de portugueses, se calhar milhões, conseguirem solver os seus compromissos. E eu temo que, de repente, uma série enorme, que eu ainda não consigo quantificar, pessoas entreguem aos bancos as suas casas, deixem de pagar impostos, que se sintam numa impotência tal que olham para o lado e dizem o que é que eu posso, não posso fazer nada. Bom, mas há proteção para todo o conjunto de pessoas que, felizmente, têm a proteção do Estado, nos rendimentos mínimos, nas pensões sociais, no desemprego. Agora, as outras famílias que, efetivamente, quer dizer, podemos dizer, mas a culpa foi delas, ninguém as obrigou a endividarem-se ou a pôr os seus filhos em colégios privados ou comprarem habitações em sítios mais caros, uma segunda habitação, uma série de coisas. Podemos dizer a culpa é deles. Ou podemos dizer a culpa foram daqueles que acharam que tinham que dar mensagens muito otimistas aos portugueses para eles fazerem o consumo. E eu temo, a palavra de honra que temo, não, eu só sigo aquilo que vou ouvindo das IPSS e dos bancos alimentares e da Igreja Católica e de outras igrejas, que é o desespero e a vergonha de muita gente neste momento que quer que os apoiem. Bom, eu não sei, 200 milhões eu acho pouco. Eu, nessa altura, gostaria que se calhar é melhor ter lá uma folga. E a folga é o dobro ou o triplo. Provavelmente, se calhar, é um déficit também. Existir já tem sítio para ser canalizada. Mas repara, só um ponto. Ao mesmo tempo... Peço-lhe só que seja breve. É muito breve. Nós abrimos o jornal, ainda hoje abri o jornal, e vinha lá de que há um hospital fechado há 2 anos e continua a ter o Conselho de Administração a receber o seu ordenado.
casos para corrigir ao longo do próximo ano. Henrique Neto, Carlos Pereira da Silva, obrigado pela presença neste Closing Bell. Obrigado.